Estou aqui com o Benê, um amigo de longa data, um dos dinossauros da internet brasileira. Nós dois, né? Mas eu não sabia que ele tinha um acervo como esse tem. Então, para quem quer conhecer um pouquinho de como que os computadores começaram, o Benê é uma das pessoas que mais conhece sobre isso no Brasil. É um estudioso. Então, Benê, conta um pouco aí desse teu acervo que você trouxe aqui para o evento da Arena Telesul para as pessoas conhecer. Qual que é as peças que tem, as coisas que você acha mais legal para nós? Essa visita aqui é a primeira vez que eu estou mostrando fora da minha garagem lá. Foi numa brincadeira com o Elton, né? Vamos expor alguns computadores, aí vamos. E aí foi crescendo a história, deram esse espaço aqui, eu pude trazer algumas unidades, não são todas, né? Também ficaram algumas para trás lá, mas é um hobby que eu tenho já há muitos anos e remonta lá na época que a gente sofria com qualquer sistema, 64K de memória e tudo mais. Então, assim, foi criando aquela nostalgia, o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo e eu sou um saudosista, eu gosto muito de como isso tudo surgiu, da simplicidade que era, para o que foi, né, o prazer de ligar um computador desse, nem que seja por 5, 10 minutos, mesma coisa Sim. que dirigir um carro, uma Maverick, alguma Sim. coisa assim. Então, eu fui montando essa coleção aos poucos e começou com alguns itens e depois foi indo para itens mais importantes na história. Sem dúvida nenhuma, esse daqui é o computador mais injustiçado da história. Ele é o mais importante para a computação moderna, tá? Só que ele foi injustiçado a vida inteira dele, desde que ele surgiu, né? Ele até foi boicotado. O próprio Steve Jobs deu uma declaração dizendo que era para as pessoas não comprarem, que estava vindo coisa melhor e mais barata, né? Mas ele é a peça-chave para o que a gente tem hoje, porque foi o primeiro computador vendido em massa, relativamente acessível, que ele custava $10.000 quando Então, ele foi esse lançado. aqui, Benê, era aquele um que se a pessoa assistir lá na história do Steve Jobs lá e tal, no Netflix, que começa a falar, esse aqui é o que deu origem a tudo aquilo lá. Que deu origem a tudo aquilo lá, é o Apple Lisa. Né? Ele deu o nome de Lisa, que era o nome da filha dele, que ele dizia que não era filha dele, que ele não assumiu, não tinha DNA, mas tinha exames de sangue. Sim. E ele encontrou um acrônimo para dar o nome de Lisa, que depois já ele confidenciou, acho que até para o Bob Dylan e para a pessoa que fez a biografia dele, que realmente era o nome da filha. Depois ele assumiu a filha, né? E ele trouxe a interface gráfica para o usuário. E o mouse. Esse aqui, então, foi o primeiro mouse? Esse é uma réplica do primeiro mouse, mas ele era exatamente igual a esse daí. Olha aí, ó. E uma curiosidade que, né, hoje os jovens de hoje, eles nem sabem que os mouses antigamente tinham essa bolinha aqui, né? Que sujava bastante. Porque hoje é tudo ótico e tal, né? Mas antigamente era assim. A gente usou assim, muitos anos isso, né? Muitos anos isso daí. E era confiável, preciso, né? Então essa máquina ela é bem icônica, né? Por esses motivos. Ela ficou no mercado, ela foi fabricada de 83 a 84, ela ficou 2 anos inteiros no mercado, né? Início de 85 ela deixou de ser fabricada. As unidades restantes a Apple meio que terceirizou para uma outra empresa chamada Sun Remarketing, que em 87 ou 89 eles foram até a Sun Remarketing, recolheram todo o estoque, destruíram e enterraram num aterro em Utah. Olha aí. Mais de 10.000 máquinas enterradas no aterro em Utah. Ô, Benê, vamos passear um pouco por aqui. Eu acho que a gente tem que começar por ali. Então vamos por lá. É onde começa a história. Então vamos lá. O termo computação pessoal, PC, né, ele surgiu em 75. Já existiam computadores pequenos na indústria, né, mas nenhum a ponto de você conseguir levar para casa. Aí em 74 a Intel lançou um chip chamado 8080, um microchip, um microprocessador, que toda aquela sala dos mainframes passaram a caber na palma da mão. Uma empresa do Novo México chamada MITS, nada a ver com o MIT, pegou os chips daquele e falou: opa, eu consigo construir um computador pessoal para as pessoas levarem para casa. E construiu o Altair 8800, o MITS Altair 8800.
que de computador que a gente conhece não tinha nada. Era uma caixa com 9 switches, deep switches, daqueles liga e desliga, que você programava bit a bit. Entendi. Então você A pessoa tinha que ser um engenheiro para usar, né? Exato. Aí eles anunciaram numa revista que eles tinham um computador, precisavam de um sistema operacional. Essa revista chegou a um quarto de faculdade, onde estavam Bill Gates, o Paul Allen. Eles falaram, nós conseguimos fazer, ligaram para ele, vamos fazer um sistema operacional para a tua máquina. Foi quando eles fizeram o primeiro sistema operacional Basic da Microsoft para rodar no MIT Altair. Só que ele não tinha teclado, não tinha mouse, ele precisava de um terminal, que era burro, né, não tinha processador, para operar ele. E ele foi, assim, relativamente bem visto pela comunidade nerd, mas você tinha que ser quase um engenheiro para operar e montar ele. Isso em 75. No ano seguinte, 76, a Apple lançou o icônico Apple I, né? Que era uma placa que você ligava um teclado e uma TV e você tinha um computador em casa também, utilizando um cassete como armazenamento. Tá? Mas então também era uma linha parecida com essa aqui. Era mas ainda era uma máquina artesanal. E esse já é o Apple... Isso, é o Apple II. Aí, no ano seguinte, pela visão do Steve Jobs, né, ele... Eu gosto muito dele, mas como pessoa de marketing, né, de visão de futuro, é um gênio. Ele falou, não, a gente não pode vender uma coisa semi-pronta, nós temos que vender uma coisa pronta. E eles desenvolveram essa máquina, tá? Esse é o Apple II original. Essa máquina é de 1978, tá? Essa que ele vai lá numa loja de informática pegar investimento, vender antecipado. O Apple I. O I. Foram feitas 200 placas do Apple I. É verdade. Aí eles conseguiram os recursos para isso daqui, e eles, depois disso, tiveram mais $95 mil de investimento de um cara que viu o potencial e se tornou o primeiro sócio da Apple sem ser os fundadores. Aí Veja como é bom saber quem sabe da história, Benê. Isso você é craque, hein? Essa máquina aqui, ela é simples, né? Ela tem um design simples, ela tem uma saída para monitor de computador, você pode ver ele aqui, tá? Aqui é do cassete, onde são os dados, mas ela teve a grande sacada disso aqui, que joga para a TV comum. Legal. Então você não precisava comprar o conjunto completo, como este daqui. Você comprava e esse cabo saía para a TV. Tá? Bacana. Então a grande sacada... E aqui tem até o número de série, ó. Aqui tem o número de série. 47 mil. Da fonte. A máquina é 21 mil. 37 mil. Caramba, aí, 37. A história, hein? 37, isso é coisas raras de ter, né? Essa é coisa rara. Essa daqui, ela é considerada uma... E é 37 mil no mundo, né? No mundo, na fabricação da Apple. 37 mil. Ela não é a mais cobiçada das placas, porque antes dela teve as que eles chamavam de Early, né? Os Apples Early. Esse botão aqui não é um botão, aqui acende a luz do power. E ele era saltado. Então muita gente quebrava ele achando que era um botão. Entendi. De liga e desliga. Aí a Apple viu isso e trocou justamente nessa revisão. Essa placa é uma Heavy 4. Até a Heavy 3, ela tinha esse botão saltado, que são os Apples mais cobiçados, tá? E existem muitos poucos, porque na época a Apple tinha a cultura de lançar, deu problema, ela sugeria às pessoas que trocassem pelo modelo mais novo, fizessem um upgrade. Então, muita gente que tinha um Apple I fez o upgrade para o Apple II, e muita gente que tinha um Apple II fez o upgrade para o Apple II Plus. Entendi. Então foi sobrando poucas dessas máquinas no mercado e algumas foram destruídas. Então essa daqui é uma máquina bem cobiçada, que é a primeira geração original do Apple II. O engraçado é que nesse ano aqui, Rosaldo, 77, o pessoal da comunidade chama que surgiram a tríade. Foram 3 computadores pessoais lançados com meses de diferença. O Apple II, que já era uma evolução do Apple I, o TRS-80, que foi o primeiro deles, e o Commodore PET 2001. O Commodore PET eu ainda não tenho. Eles foram lançados com meses de diferença e basicamente o mesmo princípio. Esse aqui usa um processador diferente do processador do Apple, mas ele vinha com a TV já. Entendi. Tá? Então ele já era
até um custo menor do que o Apple, tá? Para popularizar as casas mesmo. E tem uma coisa engraçada, ele foi fabricado de 77 a 79, tá? Ele ganhou de vendas do Apple II nessa época, mas em 79 ele foi proibido de ser vendido. Ué, eu não sabia dessa parte. Ele gerava muita interferência, muito ruído. As casas que tinham rádios e TVs paravam de funcionar porque a interferência dele é muito grande. Tipo, tinha interferência, tipo como brincavam antigamente com micro-ondas, gera uma onda eletromagnética muito grande. Aí ele não tinha a câmara de Faraday para proteger. Ele não tem nada para proteger. Ele Entendi. não tinha nenhum tipo de proteção. Ele gerava essa interferência muito alta e a FCC proibiu. E ele não foi mais fabricado. Aí ele era TRS-80, eles tinham lançado o modelo 2, que era um modelo comercial, eles descontinuaram os dois pelo mesmo motivo e lançaram o TRS-80 Model 3, que é o que está lá na ponta, que foi o clone, que foi foi baseado no CP500, foi feito no Brasil. Foi feito dele. Então esses dois aqui são o início da computação. Entendi. O que mais teve? Aqui, e quando esse aqui foi lançado, ele não tinha os discos. Era só o cassete. Os discos foram lançados em 79, se eu não me engano. Entendi, já foi um aprimoramento. Já foi um aprimoramento, com uma plaquinha que se colocava aqui e se tinha acesso aos discos. Então foi evoluindo. Ele começou a vida como sendo um portable, né? Ele não poderia ser considerado um notebook, um laptop, porque ele precisa de uma fonte de alimentação física. Ele não tem uma fonte de alimentação que ele possa funcionar autônomo, né? Então ele deu-se o nome de portable. Esse é o Osborne, ele foi o primeiro dessa categoria, mas ele já foi uma evolução, porque você queria ir na casa de um amigo ou numa outra empresa prestar uma consultoria, você podia já levar o seu próprio computador. Ele tem essa telinha, mas ele também tem uma entrada, uma saída para vídeo externo. Funciona com 2 HDs já, esses aqui já eram HDs de 720, se eu não me engano, uma revolução para a época, né? E ele foi precursor de alguns outros modelos. O Kypro 2 foi o mais famoso, eu tenho ele também, mas eu não trouxe. Aí eu optei por trazer esse daqui, que é um portable também da Compaq já, é um 286. Olha aí, tá? Já da era que a gente usa até hoje, né? Da era PC que nós usamos até hoje, né? O portable Compaq 286. Até eu levei um susto esses dias com esse. O Paul Allen teve um leilão do espólio dele, ele tinha uma máquina dessa, ela foi vendida por $882 mil. Caramba, hein? Tem que cuidar bem então, hein, velho? Aí eu fui ver, né? Eu falei, cara, será que eu tô rico assim? Aí eu fui ver, por aí não, o valor dele é $300 mesmo, e aquele lá era do Paul Allen. Quem sabe um dia esse meu, né? Mas a história tá cada vez ficando mais rara, mais rara, então. Aí esse aqui já é um IBM mesmo, 386, tá? Esse aqui, o HD dele tá travado, mas com disquete ele funciona. Esse aqui, ele tá funcionando inclusive o HD. Ele tem uma tela de plasma Amber, tá? Funciona todas as teclas, funciona tudo. Ele tá rodando o IBM DOS 5.5, que a Microsoft tinha um acordo com a IBM de fornecer, mas a IBM, porque a Microsoft quebrou alguns acordos lá, quebrou com ela também, mas ela continuou desenvolvendo o DOS para eles, exclusivo para a IBM, né, que eles lançavam. Essa máquina tem uma coisa interessante, você vai gostar, que é da nossa área. Vem aqui. Ela é de 91, ela tem uma placa de rede, conector BNC, coaxial, BNC. E eu não sei que interface é essa, tá? Mas esse computador, ele tem um único software instalado, é um sniffer. Para fazer monitoramento da rede. Assim, não consegui descobrir ainda como era, porque é no 80, 90 e algumas coisas. Mas como era portátil, eles que deviam ser para fazer análise nas redes, entender, resolver problemas. Então, foi uma das surpresas que eu tive quando ele chegou, foi quando eu consegui fazer ele ligar, né? Ele ligou certinho, e eu fui ver o software que ele estava instalado lá, ele tem esse único software que é um sniffer. Caramba! E assim, naquela época os caras já faziam sniffers das redes, né? E era alguma coisa profissional, porque não era nenhum amador, nem nada, era alguma... para detectar já veio falhas, da IBM mesmo, né? Já veio da IBM, assim. Agora, ó, pessoal, uma coisa importante é que, assim, a maioria aqui funciona.
mas o Benê não recebeu funcionando. E Não. ele se dedicou, estudou, virou um hobby, mas um hobby ultra profissional e de um cara inteligente dedicado para fazer funcionar, né? A gente não vai ligar aqui porque a gente não tem tempo, tem um monte ainda para mostrar e vamos ser rápido para nós não tomar tempo. Infraestrutura de energia, mas num futuro a gente mostra, né? Nós vamos mostrar. Mas muito bacana, Benê. Você tem cada dia mais o meu respeito, hein? É mútuo, né, Rosário? Mútuo. Né? Aí esse aqui já é um que ficou bem famoso, né? Um Apple IIc, né? Ele era compacto, né? Então ele era vendido nesse conjuntinho aqui. E alguns até tinham uma telinha, que também era portable, mas ele não era um notebook. Entendi. Esse aqui, vamos continuar nos notebooks. Vamos. Depois a gente volta nesse CE. Esse aqui já é um notebook, tá? Ele até tá com uma fita aqui porque ele quebrou uma partezinha da tela. Vamos virar aqui. Entendi. Ele quebrou uma parte da tela, que segura aqui, eu tenho que refazer essa parte aqui. Assim, uma impressorinha 3D ali, umas horinhas a gente pede. Então ele fecha aqui, ele vira um portable, ele tem uma maleta, só que ele tem uma característica. Ele vai nessa maleta aqui? Não, essa maleta é outra que eu já te falo. Entendi. Ele tem aqui um compartimento de pilha. Cara, tipo os rádios que nossos voos usavam. Pilha Radiovac, aquelas grandonas assim, então ele poderia operar, as Radiovac de 4,5 as histórias lá, né? aí, os relatos que eu vi, até 2 horas. Caramba. Sem que energia. Bacana. Olha, a história da computação sendo contada por você, hein, a história da computação sendo contada. Esse foi sempre o meu intuito, e agora vai ser o intuito do museu também, que nós vamos montar, né? Uma parte dele virtual, até comprei um scanner 3D para a gente digitalizar, deixar tudo digitalizado. Incrível, hein? Parabéns, 3D. Hein? A comunidade ajuda, né? Estava precisando também. Agora, esse daqui, realmente, ele foi o primeiro notebook da história, tá? E ele veio com uma surpresa muito fantástica, assim, inesperado. Eu ganhei um aqui no Brasil, e faltava essas 3 teclas aqui. Eu encontrei esse à venda no eBay, o cara pedia $50, eu ofereci 25, ele me vendeu. Aí chegou isso daqui nessa maleta. Aí eu fui pesquisar, essa maleta não existe, não tem nada documentado nela. Mas aí nós vamos analisando as coisas. Era um switch de vídeo. Não, isso é um conector militar, de aviação militar, tá? A Fairchild era uma empresa que fazia componentes eletrônicos, principalmente para a indústria militar. Tá? E a Loral era o braço militar da Lockheed Martin. Que faz os caças F-25, 22, no caso 22, então, F-18, isso aqui é um F-15. PDDU, Portable Display Data Unit. Então, assim, acredita-se que os aviões chegavam das missões com os radares lá, eles acoplavam e faziam o download das informações para esse computador. Caramba, hein? Se analisar aqui, ó, na impressora, você pode ver que tem números binários nela. Sim. Tá? A fita eu ainda não tive coragem de colocar ela em outro gravador para ver o que tem gravado nela, que veio original com ele também. O vendedor que me vendeu trabalha com memorabilia aeronáutica, mas ele também não sabe a origem de onde isso aqui foi. Mas pelo conector, que é de utilização militar, né? E pelas placas que tem aqui embaixo, que deve ser de decriptação, alguma coisa assim, dá para entender que ele foi usado em algum avião que fazia... Eu achando que aqui tem gravação, reprodução, achei que podia ser alguma coisa de vídeo, mas deve ser ligado ao radar, né? Que você comentou. Áudio ou dados de radar, que aí você consegue depois reproduzir que bacana, hein? com esse equipamento. Ainda tem até aqui, ó, plug-in, not, deixar plugado na energia, porque chegou o avião, você tem que estar lá rapidinho, descarrega e depois passa os dados. E aí ele veio com essa fita, então assim, foi muito legal. Quando ele chegou, eu falei, nossa, mas que bacana, que surpresa, né? Que chega e a gente fica... Essa maleta já deve ter feito alguns quilômetros também, né? Então deve ter história aí. Deve ter história. Tem uma outra maleta lá em casa de um portátil desse que pertenceu à Força Aérea Britânica. Caramba, hein? Ela tem lá uns desenhos lá. Aí esse daqui... Vamos para cá. O Apple III, tá? Esse foi o primeiro grande fracasso da Apple, certo? A Apple tinha a linha Apple II, que dava muito dinheiro. O Steve Jobs queria fazer
Steve Jobs, já sabendo que a IBM iria entrar no mercado de computadores pessoais, porque não justificava ela estar em toda a cadeia, mas ela não está nos computadores pessoais, né? Sim. E o Steve Jobs forçou a Apple a criar esse Apple III, dizendo que o Apple III seria o sucessor do Apple II. Foi gasto nele mais ou menos 50 milhões de dólares de pesquisa. Nos anos 80? 80. 80. Não, só Né? para imaginar que 50 milhões nos anos Isso, 80 é outro número. atualizado hoje vai ser Muito. 1 Não dá para milhão fazer de... conta, né? muito Um bi. dinheiro. Né? E ele foi feito por engenheiros muito bons, mas era tipo o Oscar Niemeyer. Eu quero isso e se virem fazer funcionar. Tá? Entendi. Ele estava pronto para vender, tinha um ventiladorzinho que fazia um barulhinho, o Steve Jobs fez tirar o ventilador, porque era um barulho exaustivo, ele não conseguiria cansativo, não conseguiriam se concentrar. Aí falaram, mas ele vai esquentar e vai travar, tira. Dito e feito, esquentou, travou, tanto que conseguiram consertar de algumas formas, que tem o 2, que é o Plus, mas a imagem dele já estava queimada, foi o primeiro grande fracasso. Entendi. E esse aqui é o software, esse é o o software VisiCalc, o precursor do Excel que a gente vê hoje, que foi o primeiro é uma obra de arte o no primeiro Excel, software de planilhas de matemáticas. planilhas matemáticas, é o primeiro software empregado massivamente, né? Sim. Que ele tinha versões para todos os computadores. Esse aqui é um software original, tá? Eu só não sei te dizer porque eu não testei e pretendo. Não, mas não precisa abrir, não. Não, vamos abrir só para ver. Eu pretendo não testar, mas ele tem aqui um Pascal. Cara, eu fui programador em Pascal, hein? A interface gráfica do Lisa foi feita em Pascal. Ah, eu não sabia dessa, não. E está aberto o código-fonte. Eu fui professor de lógica de programação na faculdade e a gente ensinava Pascal. Então aqui tem Só que eu era o Pascal 2, né? Esse é o Pascal 1. Aqui tem os discos, né, dele, o manual dele, do VisiCalc, né? Cara, tudo original. Que chique, hein? Então, muitas das máquinas que eu tenho, ela tem o manual original, tem as caixas originais, né? Esse daqui foi um item bem legal, assim, ele estava à venda no eBay há um tempo atrás. Eu não me lembro, mas eu me apresentei para a pessoa, falei que eu estava montando um museu, ele fez quase de graça. Entendi. Aí, esse cara aqui, quando a FCC proibiu a fabricação daqueles lá, eles fabricaram esse daqui, que é o famoso TRS-80, Model 3. Tá? Esse é um diskless, ele só funcionava com cassete, uma das primeiras versões. E ele foi ele foi completamente clonado, né, pela Prologica para fazer o CP500. Não existe muita documentação da Prologica, assim, faltam páginas do que tem de história desse computador. Mas até 80 e alguma coisa, os computadores saíam com os manuais de serviço. Tinha até os esquemas elétricos das ligações. E o daquele é exatamente esse. Então, para consertar esse daqui, usa-se o manual daquele. Entendi. Até o número do relé. Dá para ver o layout do teclado, dos botões, tudo. Não, é idêntico. Assim, os chips são os mesmos, nos mesmos lugares. Até tem um ensaio de um rapaz que fez o emulador para o mining dele, que no final lá tem uma das placas, não coube todas as trilhas, então era comum eles fazerem jumpers externos, né? Aí no resumo lá, o Tabajara, que é um amigo hoje, ainda comentou assim, cara, tudo isso para você dizer que os caras da Prologica que clonaram o modelo 3 esqueceram de clonar até a trilha que não tem original. Ela falou, não, que não tinha mesmo, eles fizeram, mas até a cor do fiozinho é a mesma. Caramba, hein? É a mesma. Aí, esse daqui também é um clone, tá? Só que é um clone diferente. Ele é baseado no TRS-80, só que o TRS-80 não tem os slots. Tá? Os slot ISA, né? Que são esses aí. Na verdade, eles são antes do ISA. Eles são proprietários. E isso é característico do Apple, mas ele é um clone do Model 3. Tá?
Só que o visual dele é um visual parecido com o Commodore PET. Entendi. Então, ele é brasileiro, da Chemitron, é o Naja. É aquele assim que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu. É o caviar dos computadores. Quando eu posto foto dele, todo mundo fala, eu só vi lá nas revistas microsistema dos anos 80 e não sei o quê. E são 2 unidades que se tem conhecimento dele no Brasil. E uma é tua? Uma está aqui e a outra está lá em casa aberta em manutenção. As 2 unidades que existem no Brasil pertencem para ti. Incrível, hein? Eu falei com o engenheiro dele, que produziu ele, nem ele tem essa máquina, porque a minha outra unidade, ela tem 4 EPROMs e 8 EPROMs e 4 estão em branco. Então, ou apagaram durante o tempo, então elas não ligam. Então eu teria que fazer a engenharia reversa ou achar outra. Aí eu achei essa outra, né, comprei ela, e ela veio só com 4, ela tem metade do que a outra tinha. Agora eu não sei se as 4 que estão em branco lá é porque realmente não precisa. Ou essa aqui que está faltando. Ou essa aqui está faltando. Faltando não está porque não está soldado. Sim. Mas o senhor, o engenheiro, ele é de Minas Gerais, é muito gente boa. Eu fiquei de lá fazer uma visita para ele e vou ainda. Tem que levar juntos daí. Não, vou levar. Eu queria levar um. Imagina a história para ele, ver o que ele ajudou a construir, né? Ele falou, não acredito que você tem uma máquina dessa. Eu falei, eu tenho. Ele falou, não, liga o vídeo aí, eu quero ver. Porque eu não tenho. Aí eu liguei o vídeo, mostrei para ele e falou, rapaz, olha, voltei no tempo. E achei ele assim. Vi que ele era sócio, comecei a procurar. Tinha algumas outras empresas que o nome dele aparecia. Vi uma lá que era de tecnologia, mandei uma mensagem no WhatsApp, me apresentei, falei que era. O cara parou de falar comigo. No outro dia de manhã, o cara falou assim: ele pediu para você ligar para ele depois das 2 nesse telefone. Eu falei, mas é ele mesmo? O cara falou assim: não, é ele mesmo. Só liga depois das 2, que antes das 2 ele está em reunião. Olha que bacana, hein? Assim, muito bonito a história. E esse cara aqui são clones de um inglês chamado Superbrain. Foi os primeiros que a Planológica trouxe para o Brasil. São grandes assim, eu não sei o porquê, poderia ser menor. Tá? A placa-mãe dele fica aqui. Esse aqui está com curto na placa-mãe, que eu não descobri ainda. Tá? Ele roda CPM, roda o DOS da Prológica, mas programa em COBOL, em Pascal, em Basic, em tudo mais. Todos funcionam. E esse daqui era, se eu não me engano, esse daqui era o científico, né, o empresarial, e esse aqui era o educacional. Mas são basicamente as mesmas máquinas. Então, do que está aqui hoje, que não funciona, esse aqui eu ainda não tive tempo de começar a mexer nele, até porque não existe documentação. Então, quando... É mais trabalhoso? É mais trabalhoso, tem que conversar, tem que... então, não tem que estudar, é bem trabalhoso. Esse aqui que está com esse curto, que eu não consegui ver. Aquele que eu não comecei, a manutenção ainda. E o Osborne, que não está funcionando. O resto... Entendi. Todos funcionam. Cara, Benê, olha, parabéns mesmo aí, você reviver a história. Por exemplo, eu vivi um pedacinho, né, pouco disso, mas nunca tinha tido uma aula tão grande quanto eu tive hoje aí, de saber como que é a história, né? Então, para quem é curioso, quer saber como que é a informática, que hoje a gente não vive sem, né? Assista aí o Benê. Isso, o canal do YouTube está para ser lançado, chama Garagem do Benê, né, ou Benês Garage. É uma alusão às garagens americanas, que tem tudo lá dentro, né? Até carro. E que surgiu, né? Tudo lá? E que surgiu tudo lá. E isso aqui eu acredito que seja 30% da minha coleção. Caramba, hein? Benê, eu não sabia que você tinha todo esse acervo, hein? Mas parabéns mesmo, obrigado pela aula aí. Nós não somos malucos por à toa, né? É isso aí. Aquele bug no código genético tem que servir para alguma coisa, né? Então, vamos atrás disso. E é uma coisa que eu me apaixonei e gostei, cara. Valeu. E não tem mais volta. Obrigado.